A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos avançar mais um bocadinho no comentário do nosso querido e precioso irmão Monazier Lemos. Veja o que ele comentou. O nosso irmão Monazier Lemos escreveu: os exemplos que você digitou a respeito da fé quando o Senhor fazia uma obra de cura, no seu parecer é que a pessoa que o Senhor fez a obra está salva. Mas não é bem assim. As pessoas curadas pelo Senhor foram salvas daquela situação em que se encontravam naquele momento. Jamais salvas espiritualmente, pois não conheciam a graça do Filho de Deus. E ele jamais iria contra o que ele mesmo ensinou sobre o arrependimento, batismos e obras, bons frutos. Então, o nosso querido e precioso irmão Monazier, ele diz, jamais salvas espiritualmente, pois não conheciam a graça do Filho de Deus, e ele jamais iria contra o que ele mesmo ensinou sobre o arrependimento, batismos e obras, bons frutos. Então veja, meu querido irmão Monazier, você está falando que não conheciam a graça de Deus. Meu querido, eles falaram com a graça de Deus na forma de homem presente na terra. Eles falaram com a graça de Deus face a face. É que você não sabe quem é o Senhor Jesus. Tá? Você é o máximo que Jesus conseguiu ser na sua cabeça, porque ela foi manipulada por homens que apostataram das suas doutrinas originais. O máximo na sua cabeça, o máximo que ele conseguiu ser é filho de Deus. Uma coisa que você é, e eu sou também. Você ainda não legitimado, porque não nasceu de novo. Então você é generalizado como filho de Deus. Você tem o tratamento generalizado como filho de Deus. Toda criatura foi criada por Deus. Nesse sentido, você é um filho de Deus. Eu sou um legítimo filho de Deus porque nasci de Deus. Uma coisa que eu espero que aconteça com você, e espero do mais fundo do meu coração. Então veja, mas eles se encontraram face a face com o Senhor Jesus, que é a graça de Deus. Mas como você não conhece a pessoa do Senhor Jesus, eu vou ler para você, filho, 3 versinhos que mostram uma coisa muito profunda a respeito do Senhor Jesus. Presta atenção. Está em Filipenses capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. E diz assim: que sendo achado em forma de Deus. Algumas versões aqui traduzem assim: que subsistindo em forma de Deus. Subsistir quer dizer existir por si mesmo, tá? Mas vamos ficar com essa versão aqui, que é a João Ferreira de Almeida Fiel. Diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Tá? Bom, então presta atenção. No original, na língua portuguesa, quando você lê esse texto, em cada verso você encontra a palavra forma, não é verdade? Encontra a palavra forma. Mas no grego, há 2 palavras para essa palavra forma. É morfê e esquema.
Morfê é a forma interior, a essência, o que está dentro. E esquema é a forma exterior, aquilo que você pode ver. Então eu vou usar um exemplo, tá? O exemplo de uma garrafa. Tá vendo? Ó, tá vendo aqui na minha mão, ó, leite, ó, leite paulista, né? Você conhece? Tá vendo? Uma garrafa plástica de 1 litro de leite, tá? E isso aqui é o esquema desta garrafa. É aquilo que você pode ver. Olhando você vê isso, o exterior dela. A outra palavra usada nesses versos aí é morfê, que é a forma interior, a imagem interior, a essência, o que está dentro. Então veja, eu tirei a tampa e vou mostrar para você o que está dentro dessa garrafa. É uma garrafa que contém água. Dentro está a água. Tá? Então o morfê desta garrafa é água que eu estou tirando para fora. Está entendendo? Eu tirei o morfê do esquema. Eu tirei o morfê da garrafa. Está entendendo? Então eu estou explicando a você que há duas palavras para a palavra forma que nós encontramos aqui. No verso 6, no verso 7 e no verso 8. No verso 6, que sendo achado em forma de Deus. No verso 7, tomando a forma de homem, de servo. E no verso 8, e achado na forma de homem. Então, nesses 3 versos, nós encontramos a palavra forma na língua portuguesa. Mas, na língua grega, na qual foi escrita essa carta do apóstolo Paulo, o verso 6 é morfê, que sendo em forma de Deus, que sendo a morfê de Deus, quer dizer, a forma interior de Deus, a essência de Deus, aquilo que está dentro de Deus. Está entendendo? Está falando esses versos a respeito da pessoa de Jesus, que ele é a morfê de Deus, ele é a essência de Deus, que você viu, eu tirei e botei aqui dentro dessa garrafa, ainda tem umas gotinhas, tá vendo? Então no verso 6 está dizendo que Jesus é a morfê de Deus. Vamos ler o verso novamente. Que sendo em forma de Deus, que sendo a morfê de Deus, a essência de Deus, aquilo que está dentro de Deus, depois segue dizendo, não teve por usurpação ser igual a Deus. Abra seu dicionário e leia. A palavra usurpar significa você reivindicar para si uma coisa que você não tem direito. Está entendendo? Então Jesus, no seu ministério, ele se apresentou o tempo todo como Deus. Tá? Ele dizia, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Como eu disse no verso anterior, todas as vezes que ele falava eu sou, ele falava em aramaico. E ele estava usando a raiz do verbo ser, que é o nome de Deus lá no Velho Testamento. Quando Deus apareceu a Moisés no Monte Horebe e deu-lhe os 10 mandamentos e as ordenanças, ele perguntou para Deus, qual é o teu nome? Eles vão perguntar o teu nome e o que eu digo. E Deus disse para ele, eu sou, é o meu nome. E a Ravé, as consoantes do nome de Deus. YH, WH. E a Ravé. Entendeu? Então, quando Jesus se apresentava aos judeus, dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a porta, sou o bom pastor,
Esse eu sou, ele estava dizendo que o nome de Deus. Por isso que no vídeo anterior eu expliquei para você que os judeus pegaram pedra para apedrejá-lo, porque os judeus matavam por apedrejamento pessoas que cometiam 5 pecados: o adultério, o falso profeta, né? O filho desobediente, acho que é o homossexual e o blasfemador, entendeu? Eles matavam a pedrada os blasfemadores. Eles entendiam que Jesus, dizendo-se igual a Deus, né? Apresentando-se como eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, ele estava se fazendo igual a Deus. Mas ele não estava usurpando isso, porque usurpar é você exigir para si uma coisa que você não tem direito. Não, ele não estava usurpando, ele é o próprio Deus que se fez homem. Entendeu? Por isso lá em João você lê, né? João capítulo 10, você lê que os judeus diz lá, né? Ele falou, eu e o Pai somos um. E os judeus pegaram então em pedra, outra vez em pedra, para o apedrejar. E Jesus lhes respondeu, tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? E os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma boa obra que tenhas feito, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes igual a Deus, fazes Deus a ti mesmo. Está entendendo? Ele estava dizendo, quando ele falava eu sou, que ele estava se apresentando como o próprio Deus que se fez homem. Então ele não estava usurpando o título de Deus, porque ele é o próprio Deus que se fez homem. Então, ó, diz mais ainda, não teve por usurpação ser igual a Deus. A palavra igual quer dizer mesmo peso, mesma consistência, mesma textura, mesmo formato, mesmo gosto, mesmo sabor, mesmo tudo. Entendeu? Igual é diferente de semelhante. Você é meu semelhante, mas você não é meu igual. Está entendendo a diferença? Nós não temos iguais. Nós somos diferentes um do outro. Até nas digitais somos diferentes e até na íris do olho. Está entendendo? Então, Jesus, subsistindo em forma de Deus, quer dizer, vivendo por si mesmo, não usurpou o direito a apresentar-se como Deus. Se eu me apresentar por aí dizendo que eu sou jornalista, eu não sou jornalista. Então eu estaria usurpando uma coisa que eu não tenho direito, porque eu não sou jornalista. Mas Jesus é Deus. Por isso, quando ele diz eu sou, apresentando-se em um nome de Deus, como Yahvé do Velho Testamento, ele não estava usurpando, ele é o próprio Deus. E igual a Deus. Aí o verso 7 diz, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui, veja, essa palavra esvaziar-se que Deus, você veja, a grande dificuldade de aceitar o Senhor Jesus na sua divindade é que você lê o Novo Testamento, você vê ele sentindo-se cansado, sem forças, né? Chorou de tristeza, né? Esteve deprimido, teve medo. Pai, Pai, se possível, lá passa de mim esse cálice. Está entendendo? Tinha fome, tinha sede. Percebe? Então, essa é a dificuldade de entender, aceitar Jesus Cristo como Deus que se fez homem.
Mas a razão está aqui. Mas esvaziou-se a si mesmo. Quer dizer, de uma maneira maravilhosa, ele colocou de lado, ele deixou de usar a sua onipotência. Que é a onipotência? É o poder para fazer todas as coisas. Onisciência é a capacidade de saber tudo. E você vê no Novo Testamento ele dizendo, né? Ninguém sabe, só o Pai sabe quando é a sua volta, né? Ele aprendeu, como as coisas desta vida, como todos nós aprendemos. Lá no vídeo anterior eu mostrei que ele crescia em estatura e em sabedoria. Ele aprendeu vivendo as coisas desta vida. Evidentemente que numa capacidade infinitamente maior do que você e do que eu. Entende? Mas aos 12 anos, ele estava no templo perguntando para os doutores e dando respostas. E todos eles estavam maravilhados com o tamanho da sabedoria dele. Está entendendo? Mas de uma maneira maravilhosa, ele esvaziou-se de si mesmo, da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença. Você vê ele se deslocando de um lugar a outro e sentindo-se cansado, precisando parar para recuperar as suas forças, como fez sentado à beira do poço de Jacó quando conversou com uma mulher samaritana. Santidade absoluta. De uma maneira maravilhosa, ele isolou de si a sua santidade absoluta, que é um atributo divino. Por isso, o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado. Ele foi tentado no deserto como você e eu somos tentados. E passível de pecar. Por quê? Porque ele, de uma maneira maravilhosa, ele renunciou ao seu atributo divino de santidade absoluta. Então ele se esvaziou a si mesmo, né? Tomou para si a forma de servo. Aqui novamente encontramos essa palavra forma em morfê. É a forma interior do homem, do servo. A essência do homem, do servo. A imagem interior, o que está dentro do homem. Ele trouxe essa essência do homem para si mesmo. Entendeu? E ele ficou com duas essências. A essência do Pai, a morfê divina, e a essência do homem, a morfê do homem. Por isso que a palavra fala, a nossa doutrina fala que nele há duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Porque ele tinha a morfê, a essência divina, e a morfê, a essência do homem habitando nele. E com a essência do homem ele tinha depressão, ele tinha tristeza, aflição, medo, pavor. Entendeu? Ele sofria todas essas forças da nossa psique, vamos dizer assim. Nem sei se essa é a palavra adequada, né? É o que está dizendo aí o verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo dos seus atributos divinos, humilhou-se assumindo a forma de servo. E inclusive no grego, essa palavra servo é aquele servo da pior categoria. Porque havia nas sociedades gregas o servo que era, por exemplo, o professor, o aio, que cuidava das crianças da família e ensinava as coisas da vida. E havia aquele servo, aquele escravo que executava o pior serviço da casa. Por exemplo, limpar as latrinas. Entendeu?
Aqui no verso 7, essa palavra no grego servo é o servo da pior condição. Foi essa a forma que ele assumiu ao entrar no mundo. E depois disso, fazendo-se semelhante aos homens. Tá? Então aqui, no verso 6, você leu que ele é igual a Deus. Mas no verso 7 você lê que ele se fez parecido com os homens, na sua morfê humana. Entendeu? Na sua morfê humana, na morfê, no formato, na essência do homem, na essência interior do homem, ele se fez semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões e fraquezas. E o verso 8 diz assim: e achado na forma de homem, quer dizer, e encontrado, visto, entende? Na forma de homem. Agora aqui a palavra forma já não é mais morfê, é esquema. Lembra, eu te disse que é o que você pode ver. Esse é o esquema da garrafa de leite paulista, tá vendo aqui? Esse é o esquema desta garrafa. Até agora nós falamos sobre o que estava dentro dela, morfê. Este é o esquema. O verso 8 está falando disso, da forma do homem, aquilo que você pode ver, e sendo achado na forma de homem, sendo visto na forma de homem, e sendo encontrado na forma de homem, e sendo olhado na forma de homem, na aparência exterior de homem, como você e como eu, com 2 olhos, um nariz com 2 buraquinhos, uma boca, 2 orelhas. Diz assim: e sendo achado na forma exterior do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Está entendendo, meu querido Mozanier Lemos? Então, meu querido, quando estas pessoas se encontraram com o Senhor Jesus, eles se encontraram com a graça de Deus. Posso te dar um recadinho? A cigana te enganou, tá? A congregação não é a graça de Deus. A congregação é uma coletividade de pessoas que se declaram cristãs, que se confessam cristãos. Fora tem um nome bonito, né? Congregação Cristã no Brasil. Dentro uma placa, em nome do Senhor Jesus. Né? Entendeu? Mas é um sistema religioso, cheio de homens. Tem homossexuais, ladrões, assassinos, homens filhos do diabo, homens envolvidos com a maçonaria, entende? Filhos da perdição, da mais completa perdição. Isso não é um privilégio da congregação, não. Eles estão no meio dos batistas, dos metodistas, dos presbiterianos, da Igreja Deus e Amor, Igreja da Graça, Universal do Reino de Deus. Eles estão em todos os lugares, entendeu? O joio está no meio do trigo. A congregação até eu acho que tem menos, tá? Menos do que, está menos contaminada nessa parte, tá? Nessa parte. O grande mal da congregação, que a torna pior do que da grande maioria destas que eu citei, é que as demais pregam o Evangelho e a congregação não prega o Evangelho. Então ela trancou completamente a porta da salvação. Prega um evangelho maldito, que é esse que você acredita. O evangelho das boas obras, do batismo, da firmeza, da fidelidade, onde o Senhor Jesus não ensinou absolutamente nada disso. Então, claro que foi os salvos. Se a graça de Deus, né, que se fez homem, se manifestou entre nós, é o Salvador da nossa humanidade, e pagou na cruz do Calvário o preço
a culpa dos nossos pecados, nos deixando livres na sua presença, e diz por 20 vezes que quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna, não é vai ter a vida eterna, não sei se vai ter a vida eterna, quem sabe tem a vida eterna, vamos ver se esse camarada vai pesar, vamos pesar esse camarada na balança, para ver se ele tem a vida eterna. Não tem nada disso. O Deus que é a graça maravilhosa de Deus, essa é a graça de Deus, rapaz, presta atenção. O próprio Deus que fez o universo, o sol, a lua, as estrelas, tudo que você sabe e o que você não sabe também, se fez homem e pagou na cruz do Calvário o preço dos seus pecados, está te dando a salvação de graça. Crendo, nesse sangue derramado, você tem o perdão e a salvação. Como é que você diz que essas pessoas não estão salvas espiritualmente? Bom, meu querido irmão, está aí os versos que falam sobre a nossa salvação pela fé, tá? Que é da nossa doutrina. Salvação pela fé é das nossas doutrinas originais, né? Até o Inário 4, porque eles perverteram o Inário número 5. O Inário número 4 diz que só se recebe a regeneração ou o novo nascimento, só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Porque regeneração e novo nascimento é uma coisa só e acontece simultâneo. No momento que você é regenerado por Deus, regeneração aqui quer dizer ser gerado novamente, você nasce um filho de Deus. Então os falsos profetas, no Inário número 5, eles fizeram uma diferença. Eles colocaram a regeneração e o novo nascimento. Então eles estão dizendo que regeneração é diferente de novo nascimento. E pega aí, né, o dicionário, tem um falso profeta, né, que nem a cara o camarada é capaz de mostrar. Você, Mozanier Lemos, parabéns, você é um homem corajoso, ó, mostrando a cara, tá bom? Mas tem um safado sem vergonha, o nome dele é, como é que é? Felipe Ocá. Ele vai pegar o dicionário da língua portuguesa para explicar o que é regeneração. Olha, a Bíblia é quem interpreta a própria Bíblia. Temos que usar a Bíblia para interpretar o que a Bíblia diz. Porque, evidentemente, o homem que... Ele deve, não sei se ele usou o dicionário do Aurélio, né? O Aurélio aí, famoso Aurélio. O homem nem crente é, não sabe, não tem uma experiência pessoal com Deus. Então ele vê uma cabeça, né? O dicionário pode ajudar a gente, tá? Mas, quando a Bíblia está falando de regeneração, está falando do que o apóstolo João, no seu evangelho, diz no evangelho no capítulo 1 do evangelho de João. Está aqui o verso 12, aí. O verso 11 diz assim: veio para o que era seu, os judeus, né? A nação judaica. E os seus não o receberam. Mas o 12 diz assim, ó: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Agora aí a regeneração explicada, viu? Seu falso profeta sem vergonha, Felipe Ocá, mentiroso. O verso 13 diz o que é regeneração: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Está entendendo? Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando dentro das Escrituras Sagradas, né? Esse livro aqui, né? A Bíblia. É isso. O que diz as nossas doutrinas, né? Mostrando que essas doutrinas são doutrinas verdadeiras e acreditadas pelo cristianismo ao longo dos séculos.
divulgo meus vídeos, né? Nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, lá nas comunidades do Google+. Porque, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, se nesse esforço, né, algum irmão, alguma irmã alcançar a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Os anjos vão cantar hino de louvor na glória de Deus e nós seremos ricamente abençoados. Se inscrevam no meu canal do YouTube, tá bom? Porque vocês se inscrevendo no canal do YouTube, vocês vão me ajudar muito, tá? E as almas vão ser grandemente abençoadas. Fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo em vossos corações. Vossos ouvidos